E a gente muda de assunto para falar de educação, porque o grande número de inadimplentes com os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, levou o governo a estruturar novas regras para o programa. O objetivo principal é reduzir o índice de ex-alunos que estão com as parcelas em atraso. Apesar de 2.300.000 estudantes serem beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, mais de 50% de ex-alunos estão inadimplentes com os pagamentos. Cerca de 30% desse grupo, que já se formou, tem quase um ano de atraso com as parcelas. Como tentativa de solucionar o problema, o governo deve lançar as novas regras do FIES ainda nesta semana. Uma das propostas é fazer com que o recém-formado, assim que conseguir emprego, tenha as parcelas descontadas do salário. Ao reter os impostos que o trabalhador deve ao governo, a parcela do FIES também ficaria retida. O modelo semelhante ao crédito consignado é inspirado no que já funciona na Austrália. O objetivo do governo é fazer com que as instituições financeiras tenham um retorno do dinheiro, além de baixar a inadimplência e o custo do empréstimo. Atualmente, o programa permite que o estudante tenha o prazo de 1 ano e meio para começar a quitar as parcelas, o que também deve mudar. A nova medida prevê o fim da carência para que os alunos iniciem os pagamentos. A mudança também vai permitir que o aluno saiba o valor total da dívida no ato da assinatura do contrato, ao contrário do que acontece atualmente, uma vez que o financiamento é atualizado de acordo com os reajustes de mensalidades. Só no ano passado foram gastos pelo governo 30 bilhões de reais em custos relacionados a mensalidades e subsídios. William, começar falando contigo porque é um modelo que o governo diz que existe já, por exemplo, na Austrália, como se fosse um empréstimo consignado estudantil. Resolveria o problema da inadimplência. 60% dos que já usaram o fundo não conseguiram pagar a dívida. E é uma dívida com a União, quer dizer, sai do caixa do governo. Bom, eu participo da ideia de que dívida precisa ser paga, é indiscutível. Agora, eu gostaria de perguntar se o governo vai dar a mesma qualidade de educação que tem na Austrália. Né? Porque o que acontece? Nós vemos aí que há uma inadimplência de um público que é recém-formado e que ingressou, digamos assim, com uma qualidade, com um diploma de ensino superior no mercado de trabalho. A pergunta é, nós temos emprego para todo mundo? As políticas públicas desenvolvidas pelo governo para poder dinamizar a economia deram resultado para que essas pessoas fossem empregadas conforme o seu diploma, conforme a sua formação? Né? Nós vemos aí pesquisa do PNAD que demonstra que os jovens estão com uma taxa altíssima de desemprego. Os jovens de 22, de 24 a 29 anos, que é justamente a faixa etária na qual a pessoa aproximadamente está se formando. Então, nós temos que verificar o seguinte. Primeiro de tudo, é uma situação que educação é constitucional e é um direito, é um acesso. O ProUni é uma política pública que veio para poder justamente dar esse acesso e conseguiu dar o acesso. Pode-se questionar o que faltou de fiscalização no tocante à qualidade, no qual algumas empresas, eu vou chamar de empresas, né, porque são algumas instituições de ensino superior, que são mais voltadas para fins lucrativos do que atividade do que educacional. O que elas fazem? Elas só investem em ensino, não investem em pesquisa e nem em extensão. Pesquisa, para um país que quer crescer, que quer desenvolver, ele precisa tranquilamente de investimento em pesquisa para poder desenvolver, fazer movimentar a economia, a questão do processo intelectual do aluno para poder ter uma perspectiva de futuro. O que isso já poderia auxiliar na questão da Previdência, porque seria uma mão de obra qualificada, com melhor renda para poder suportar a questão do inverso do bônus demográfico que nós vamos ter lá para 2030 e 2040. Então, essa situação, porque o banco está tendo uma atitude de banco, né? O governo está tendo uma atitude de banco, né? Que é fazer um empréstimo consignado. Né? Ou seja, a questão que a pessoa vai perguntar é o seguinte, será que lá na frente eu vou ter emprego quando eu me formar? Ou se eu tiver emprego, será que o salário que eu terei lá no futuro vai ser positivo? Porque o que nós estamos vivenciando, uma situação desse desemprego total, é um desemprego, ao meu ver, provocado para poder reduzir a inflação, o que auxiliou para poder elevar a taxa de juros, mas que também é um choque de custos no processo operacional das empresas, porque hoje em dia a média salarial está muito inferior ao que era de 5 anos atrás. A média da indústria, por exemplo, é uma média que já vem decrescendo já há alguns meses. E nós temos essa situação de desemprego, porque se há uma oferta maior de desemprego, a pessoa está desesperada para poder pagar suas contas, ela vai aceitar um salário menor.
Pode-se discutir que a reforma trabalhista pode dar mais emprego, mas também vai se discutir qual a qualidade desse emprego e o valor desse emprego. Então, essa situação do empréstimo consignado que o governo está propondo de fazer para poder colocar o estudante, na minha opinião, teria que ser rediscutido. Primeiro, que educação é uma questão constitucional, é um direito. E segundo, que tem que se verificar se haverá condicionantes positivas para poder exigir isso depois do estudante. Seja paga.